com esse tema, as fases da noiva. Amém? Pode colocar para mim então a palavra. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 16, versículo 6. Profeta Ezequiel capítulo 16, versículo 6. Acharam? Diz assim: e passando eu junto de ti, vi-te a volver-te no teu sangue, e disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive sim, dize-te. Ainda que esteja no teu sangue, vive. E eu fiz multiplicar como o renovo do campo, e crescente, e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Avultaram seus seios e cresceram os seus cabelos, mas estavas nua e descoberta. E passando eu de ti, vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento. E entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. E te enfeitei com adornos, e pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e fostes próspera até chegares à realeza. Aleluia. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, o autor e consumador da fé e da igreja, eu me coloco à sua disposição para pregar aquilo que o Senhor quer que seja falado na igreja. Usa-me mais uma vez como canal da tua boa vontade. Abençoe esse povo que está diante de mim, Senhor, povo que foi comprado pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo, e que essa palavra, Senhor, possa, Deus, trazer em nosso coração alegria, contentamento, possa, Senhor amado, nos revelar a face do noivo, que é Cristo Jesus, aquele que se deu pela igreja. Espírito Santo, manifesta-te agora e fala através de mim, em nome de Jesus. Aleluia. Aqui é uma passagem muito, já falei um tempo atrás sobre ela, muito linda, mas também muito triste, que fala de uma generosidade, de um amor muito tremendo, que Deus, que é o Senhor que está passando aqui, encontra uma pessoa, uma mulher, uma noiva, suja, ensanguentada, toda desnutrida, e o Senhor, Ele faz de tudo por esta pessoa. Esta pessoa é a igreja. No Antigo Testamento, quando se fala de amor e de enlace matrimonial, fala-se muitas vezes entre Deus e Israel. Israel, que no Antigo Testamento simbolizava a igreja. Mas no Antigo Testamento fala de casamento, fala de enlace matrimonial. No Novo Testamento não fala de casamento. No Novo Testamento fala de noivado, né? Fala-se só mais de noivado. E essa igreja, ela é simbolizada no Antigo Testamento por Israel. E esta esposa, ela foi tão bem tratada, que ela se tornou perfeita. Por causa do que ela se tornou perfeita? Ela se tornou perfeita por causa da glória de Deus. A glória do Senhor, a glória do marido, a glória do noivo, resplandeceu sobre a noiva, e ela se tornou formosa, ela se tornou maravilhosa, ela se tornou linda. Mas, queridos, continua lendo comigo aí no versículo 14. Depois da formosura, o que aconteceu? E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da sua formosura, pois era perfeita,
por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompestes por causa da tua fama, e prostituíste-te a todo o que passava para seres dele. E tomaste os teus vestidos, e fizeste lugares altos, pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados, e a cobristes, e o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o azeite e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor Deus. Além disso, tomaste os teus filhos e as tuas filhas, que me tinhas gerado, e os sacrificaste a elas, para serem consumidas. Acaso é pequena a sua prostituição? E mataste os teus filhos, e entregastes a elas, para o fazerem passarem pelo fogo. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e revolvida no teu sangue. Aqui nós vemos agora como se corrompeu aquela que o Senhor tomou conta, aquela que o Senhor fez de tudo por ela. No Antigo Testamento, quando fala de prostituição, fala-se de idolatria, fala-se de adoração a outros deuses, a não ser o Deus único e verdadeiro. E agora o Senhor, ele fica muito triste. E ele fala: entrega a elas as imagens de esculturas, entregaste o meu azeite, entregaste a minha farinha, o meu pão, que eu te alimentava, agora eles usam para alimentar deuses estranhos. E o Senhor ficou enojado com a indiferença da sua esposa, que adulterou, depois de ter sido tão bem tratada. Agora, no Novo Testamento, o Senhor Jesus trata a sua noiva com uma delicadeza sem igual. Não é esposa, é uma noiva. E ele trata com muito apreço. Mas a revelação de Jesus com a igreja é tão real, é tão verdadeira, porque no Antigo Testamento, pastoraria, eu tenho como um símbolo as passagens de Ezequiel. Eu vejo como um símbolo aquela noiva, aquela esposa como igreja. No Novo Testamento, eu nem vejo mais como um símbolo, eu vejo como uma realidade, eu vejo como algo verdadeiro, porque o Deus que nós lemos na Bíblia, no Antigo Testamento, era um Deus que se manifestava através da arca, era um Deus que se manifestava através, da glória, do fogo, que eu até ministrei domingo passado, da nuvem. Mas no Novo Testamento nós vemos que este Deus, ele se fez um ser humano, ele se fez de carne e de osso, ele se fez, real. Não estou dizendo que no Antigo Testamento não era real, mas ele se comparou muito conosco, se assemelhou a nós, como um homem mortal, como um homem que tem dores, que tem sofrimentos, que chora, e que ama e que se desespera. Então, a atitude de Jesus foi tão maravilhosa, tão grande, que em Efésios capítulo 5, versículo 25, o apóstolo Paulo toma agora a referência de um casamento, para expressar a grandeza de Jesus. E ele fala assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha que Paulo está dizendo, como que o marido deve tratar a mulher. Deve tratar assim como Jesus tratou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la uma igreja adornada, sem mancha, sem ruga e sem mácula, diz a palavra. Sem mancha, sem rugas e sem máculas, para apresentá-la igreja perfeita, igreja maravilhosa, igreja gloriosa, sem
defeito. Então a relação é muito profunda. E eu quero relatar, né, esse desejo que Jesus, ele se entregou, diz o apóstolo Paulo, se entregou, não é, a si mesmo, pela igreja. Ele entregou a sua vida para morrer pela igreja. Agora, quem é a igreja? Aqui diz, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, a igreja é a noiva de Cristo. E eu quero tomar, eu quero relatar, com essa atitude de Jesus, com esse sacrifício que ele fez pela igreja, as fases, não muitas, só 5 fases dessa noiva. Como ela está se comportando hoje. Porque nós somos essa noiva. Nós somos a eclésia, nós somos a noiva de Cristo. A primeira fase da noiva, eu quero falar a fase da noiva apaixonada. A noiva apaixonada. Se você quiser abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 32. A noiva apaixonada. Que diz assim, o versículo 32, do capítulo 4. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam grande poder, testemunhando da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam perto dos apóstolos, e ali depositavam o que era vendido. Queridos, eu não quero dizer que a igreja de Atos foi a única referência de uma igreja apaixonada, de uma igreja firme, de uma igreja fiel, mas é uma grande referência desse amor. E quando se fala de paixão, de amor, fala-se das coisas do coração. Porque eu decidi pegar essa igreja, esse momento, esse mover que estava vivendo como a noiva apaixonada, entendendo, mais uma vez eu falo, quando eu falo de noiva, eu estou falando da igreja, e quando eu falo de noiva, eu estou falando de Jesus Cristo. É porque a Bíblia diz que era o coração, amém? Era o coração deles, versículo 32, eu repito, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E quando eu falo de paixão, quando eu falo de amor, eu estou falando de coisas profundas do coração. E o coração deles estava voltado para o noivo. O coração deles estava voltado para aquele momento da manifestação da igreja. O coração deles estava voltado para estarem e viverem a igreja. E quando eles se reuniam, a Bíblia diz que o que eles tinham, eles não sentiam que eram mais deles. Eles não se sentiam mais dono de propriedades, não se sentiam mais dono de nada. Eles queriam compartilhar isso com todos. Com todos. Que estavam ali tendo esse momento de paixão, tendo esse momento de comunhão. E as pessoas que se convertiam, se juntavam, recebia essa paixão, recebia esse amor ágape. Amor ágape é o amor de Deus. É quando se fala de ágape, agapou do grego, é o amor de Deus para com a humanidade. Quando se fala do amor eros, é o amor do homem para com a mulher. Quando se fala do amor filau, ou filéu, ou Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, está falando do amor fraternal, o amor entre irmãos, que também pode ser o amor da igreja, o amor de viver em koinonia, o amor de viver em comunhão. Mas, queridos, eles estavam por que o coração deles era um? Porque eles estavam recebendo algo dos apóstolos. E o que eles estavam recebendo dos apóstolos? Eles estavam recebendo dos apóstolos aquilo que os apóstolos, eles receberam de Jesus. Quando eu estudava no conceito batista tradicional, o apóstolo
era aquele que tiveram contato diretamente com Jesus. Auriculares, ou seja, auriculares, eles ouviram e viram Jesus. E esses apóstolos que ouviram, que viram Jesus, como eu preguei, aquele que encostava a cabeça no ombro de Jesus, aqueles outros que Jesus lavou os pés, aqueles que ceiavam com Jesus, eles viveram uma relação muito verdadeira, eles viveram uma relação muito pessoal, eles viveram uma relação muito íntima, muito profunda, e era todo o tempo. Eles ficaram 3 anos e meio vivendo uma relação de dar e receber. A Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. Olha que profundo esse amor. O apóstolo Paulo falou qual é a profundidade, qual é a profundeza, qual é a largura, qual é a dimensão, qual é a altura desse amor. Ele queria conhecer isso. E Jesus se deu à igreja. E os apóstolos eram homens que tiveram relacionamento pessoal com Jesus, né? Eles tiveram contato direto com Jesus. Eles tiveram um relacionamento íntimos com Jesus, ao ponto de saber tudo o que passava. Jesus sabia tudo o que passava no coração deles. Tudo o que passava no coração deles, Jesus sabia. Isso é relacionamento íntimo. O outro nível de relacionamento que eles tinham era verdadeiro. Eles eram verdadeiros com Jesus. Eles viviam essa inteireza de coração com Jesus. Porque eles viveram muito tempo juntos. Muito tempo eles estavam juntos. E aqui, queridos, quando Jesus estava para morrer, eles estavam meio dispersos, os apóstolos. Mas depois, quando Jesus morreu, todos eles sentiram um baque. Todos eles sentiram um baque. Ficaram meio atordoados, ficaram meio dispersos, ficaram meio... Por quê? Eles viveram uma intensidade no amor, eles viveram um amor muito próximo, muito perto. Então é ruim você perder alguém que você, que está bem próximo de você. Eu tenho uma família da parte do meu pai, que eu não vejo muito tempo eles, né? O meu avô faz 14 anos que eu não vejo. 14 anos, porque quando meu pai morreu, nós dispersamos, e a minha vida corrida, meu avô mora um pouco longe, e eu tive esse acidente, postaram alguma coisa na internet, aí a minha família ficou sabendo. Depois de 14 anos, eles entraram em contato comigo, 14 anos. E aí a minha prima entrou em contato comigo essa semana e falou assim: ô primo, é o seguinte, o vô está querendo te ver. E dia 25 o vô vai fazer 92 anos. E a família quer que você dê esse presente para ele. Eu falei: que presente? Que você venha, o vô quer te ver, né? Aí eu mexi aqui, ali. Aí eu falei: tá bom, eu vou ver se eu consigo ir. Aí eles falaram assim, eu falei: como é que está o meu avô? Ele está forte, mas ela não pode falar para ele que eu vou, porque o coração dele não ficar muito ansioso. De repente acontece alguma coisa, eu não consiga ir, pode acontecer alguma coisa ruim com o meu avô, entendeu? Mas eu não tive tanto relacionamento com o meu avô, com a minha família, como eu tenho com vocês. Esse relacionamento de dar e receber, de chorar, de alegria, de tristeza, que nós temos, mas é um relacionamento. Agora, Jesus, ele não teve um relacionamento assim de família distante. Jesus, ele teve um relacionamento de família presente ali. A Bíblia diz que ele na casa de Lázaro ficava ali com os discípulos, comia com Lázaro. A Bíblia diz que eles iam, ficavam no monte, porque quando Jesus chamou para perto, eles foram com a família e ficaram com Jesus. Pedro, ele era casado, a família dele ficava lá um tempinho, ou ia às vezes, e ficava ali, tendo um contato, né? E depois Pedro ia lá, ficava 2 dias na casa dele, e ia fazer a obra do Senhor. Tanto que no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo fala assim: eu não tenho direito de levar um parente como os discípulos do Senhor, como os apóstolos levam a sua família. Então, os apóstolos, eles eram casados, ele levava a família deles, e aquela comunhão, aquele momento, aquela coisa gostosa. Mas, quando Jesus, ele morreu, ficou um vazio, durante um dia, porque eles eram muito perto, né? Ficou um vazio, como esse vazio que eu sinto da minha família, da parte do meu pai. Aí eu peguei, e eu perguntei para minha tia semana passada, como era o meu pai? Minha mãe não fala muito dele, não é? Como era o meu pai? Explica, eu quero saber.
Depende de uma vontade. E agora eu vou lá, vou levar uma máquina fotográfica e eu vou ver se eu consigo tirar uma foto da foto do meu pai. Porque eu não sei, eu não tenho imagem do meu pai, não sei. Desde quando meu pai morreu, nunca vi o meu pai. E agora eu quero guardar recordações, eu quero guardar lembranças do meu pai, eu quero ter fotos. Ele tem um livro que ele escreveu, também, algumas coisas no livro que ele leu. Eu quero saber tudo dele, eu quero perguntar para o meu avô, eu quero perguntar para minhas tias, como meu pai era com 15 anos, 14 anos, como ele brincava, só sei que ele era bom de bola, jogava bola. Hoje eu fui jogar bola, viu? Joguei um pouquinho ali com os irmãos ali, brinquei um pouquinho com eles, corri, deixei o time ganhando. Entrei e estava perdendo, quando saí estava ganhando. E depois, quando saí, perdeu de novo. Que negócio é esse, irmão? Aí não dá, tem que voltar lá para jogar bola? Brincadeira à parte. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Jesus morreu e vou ler agora o que aconteceu. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descia do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como a de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dela, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Põe o dedo aí e olhe para cá. Imagina agora toda essa relação. Imagina agora todo esse momento. Maria Madalena, e a outra Maria, não era mãe de Jesus. Elas estavam tristes demais. Elas estavam ali desesperadas. Ela queria fazer pelo menos alguma coisa pelo corpo de Jesus. Ela queria ter o último contato, só o último contato com Jesus. Não, só quero lavar o corpo dele, só isso. Só quero deixar ele bem cheiroso aí na sepultura, só isso. Elas foram para a sepultura, irmãos. O coração delas estava triste, por quê? Porque aquele que elas amavam tinha morrido. Não tinha mais nenhum contato. Mas olha só, agora aparece um anjo do céu, remove a pedra do sepulcro. Os guardas que foram pagos para tomar conta do corpo lá ficaram tudo assustados. E os anjos não falaram nada, os anjos foram para cima deles, saíram correndo. E aí aparecem as mulheres, e as mulheres ficam apavoradas, e os anjos chegam e falam assim: com vocês é diferente. Vocês não precisam ficar atordoadas, nem tristes, nem fiquem com medo da gente. Eu sei quem vocês buscam. Vocês buscam Jesus Nazareno, não é? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Mesmo assim, irmãos, é algo muito... Você pensar nisso, você lê uma coisa, mas você pensar, ressuscitou, como assim? Vai lá para cima, lá para Jerusalém, e fala para os discípulos dele, de Jesus, que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Olha, os discípulos estavam tristes, os discípulos estavam abatidos, os discípulos estavam enlutados. Tudo que eles criam, pensavam, tudo que eles imaginavam, foi tudo um pacote de destruição, e tirou tudo de uma vez do coração deles, da mente deles. Tudo que eles criam, imaginavam, aquele contato também pessoal com Jesus, aquele contato físico, tudo isso acabou. Mas, irmãos, pensa que coisa linda. Tem passagem que eu leio, mas eu só presto atenção mesmo, assim, o Espírito só fala comigo quando eu estou preparando a palavra. Só preparando a palavra. Hoje eu fui jogar bola, estava brincando um pouco ali. De repente veio no meu coração assim, continuar um pouco mais na palavra. Aí eu deixei o futebol, joguei 15 a 20 minutos. Deixei o futebol e eu falei, acho que foi para o Pradinho, para o Geildo. O Gil tem a palavra, vou para casa, eu quero ficar eu quero ficar com a Bíblia, eu quero ficar assim com a Bíblia assim, beijar a Bíblia, eu quero ficar olhando a Bíblia, ler a Bíblia. Aí eu fui para minha casa, fiquei lá, trancado com a Bíblia. Aí eu coloquei uma música,
Esse é o som da sua noiva, apaixonada, fascinada. David Keelan ali e tal. Eu falei, Deus, se dá vontade de pular, sair correndo, gritar. Eu falei, não, tem um culto daqui a pouco. Eu vou. Aí para acalmar um pouco, fui lá, tomei um banho, voltei e continuando na palavra. Mas o versículo 9 dessa passagem diz assim: e indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos. Para de ler, olha para cá. Para de ler. Elas pegam, estão lá, tiveram um contato com anjos. Jesus, o seu amado, o noivo delas, não está mais morto. O noivo não está mais ali, naquele ambiente de morte. Agora elas vão e elas saem andando. Será que vai ser? Será que não vai ser? Como vai ser? Vamos falar para os apóstolos. Quando elas estão indo com essa boa nova, o que acontece? Elas estão no meio do caminho. E indo elas a dar as boas novas aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. Imagina só. Elas estão indo. Elas estavam tristes, chorosas, amarguradas, decepcionadas. E aí vem anjos, fala com ela tem uma pontinha de esperança, tem uma fagulha de incandescente, de um pouco de alegria. E elas estão meio assim, de repente, irmãos, na estrada, quem aparece? O noivo. Quem aparece? Jesus. E Jesus chega na frente delas e fala assim: eu vos saúdo. Como é que essas mulheres não ficaram, irmãos? Como não ficou essas duas mulheres? Como não foi esse momento? Jesus apareceu do nada, no meio da rua, e diz assim, e ela chegando, a abraçar os seus pés, e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tem mais, ide dizer aos meus irmãos que vão para Galileia, e lá me verão. Diga aleluia. Agora imagina, quando Jesus se apresentou a elas, elas vêm com aquela ênfase, euforia, elas abraçam aos pés de Jesus. Irmãos, elas estavam onde? Elas estavam no Oriente Médio, lá não tinha asfalto não, era poeira pura, e naquele momento elas se jogam nos pés do Senhor, elas tomam o pé do Senhor, e começam a beijar o pé de Jesus. Elas entram em uma profunda adoração, porque ela está ali abraçando o seu noivo. Essa é a igreja incendiada. Esses discípulos, eles foram tocados por Senhor. João capítulo 20, versículo 19 diz: chegado pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus que tinham juntado, Jesus chegou e pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Imagina, agora Jesus aparece no meio da casa que eles estão. Eu repito, eu quero que você coloque isso muito no seu coração. Eles estavam enlutados. Agora eles tiveram uma outra visão de Jesus ressuscitado, mas alguns não acreditavam ainda. Mas as mulheres tinham visto. Mas podia ser a alucinação das mulheres. Mas agora o próprio Jesus se manifesta no meio deles. No meio deles. E nessa manifestação, eles se alegraram muito. E eles receberam muita graça de Jesus. E agora, eles estavam o quê? Com o coração cheios de alegria. Eles estavam com o coração cheios de amor. Eles estavam com corações incendiados. Coração muito incendiado, coração muito apaixonado. Eles agora, irmãos, voltaram a ter esperança. Eles voltaram a ter contato com aquele pessoa que tinha morrido. E agora esse coração, esse mesmo coração, é que eles recebem o quê? O Espírito Santo, no Pentecostes, e com esse mesmo coração, com essa mesma alegria, com esse mesmo nível de relacionamento, com esse mesmo nível de amor verdadeiro, de amor filéu, de amor ágape, que Jesus teve os dois amor, filéu e ágape. Agora, eles começam a tocar na igreja, eles começam a sentir esse amor, e começam agora a passar esse amor para a igreja. Por isso que
A Bíblia diz que um é no coração de todos. Por quê? O mesmo que estava no coração dos apóstolos foram transferidos para o coração de toda a multidão. Foi passado de coração para coração. Esse coração, irmãos, nós temos que ter. Esse coração incendiado. Esse coração apaixonado. Esse coração querendo mais e mais e mais de Deus. Esse coração de quem tem contato. Só tem coração apaixonado aquele que tem contato com Jesus. Aqui tem contato na palavra, aqui tem contato no momento de oração, aqui tem contato através do jejum, aqui tem contato através do louvor, da adoração. Esses sim são que têm corações incendiados. Essas pessoas não precisam de muito para ser feliz, ela precisa somente da presença de Deus. Se essa é você, essa pessoa, dá um glória a Deus bem alto aí, dá um aleluia aí, porque o Senhor quer incendiar o seu coração, para que esse coração seu incendeie outras pessoas. Sabia que você pode tocar em outras pessoas e levar o amor de Deus para elas? Sabia que esse amor que está no seu coração, sabia que esse amor que está na sua vida é o amor que foi gerado lá na cruz? E sabia que esse amor é o amor que você começa a ficar íntima com Deus? E sendo íntima com Jesus, você agora é noiva de Jesus, você tem intimidade com Ele, você tem profundidade com Ele. E tendo essa profundidade, o que acontece? O seu coração se torna um coração com dele. E esse coração é o coração de uma noiva apaixonada. E quando nós nos reunimos aqui, nós somos essa noiva. E quando você está na sua casa, você é essa noiva. E essa noiva é uma noiva apaixonada. Uma noiva apaixonada, ela veste vestes de santidade. Ela faz de tudo para não magoar o seu noivo. Ela faz de tudo para não trazer tristeza ao coração do noivo. Quer deixar o coração de Jesus triste? Peque. O pecado deixa o coração de Deus triste. Quer deixar o coração de Deus triste? Começa a se engrandecer. Começa a pensar coisas grandes de você mesmo. Agora, quando você se humilha, é que você deixa o coração dele infeliz. Quando você se anda de santidade, você traz muita alegria ao coração do seu noivo. Porque você está com uma veste de noiva. Agora imagina você entrar no casamento com uma veste suja, com uma veste rasgada. Qual é o noivo que vai ficar feliz com isso? Mas quando você anda de santidade, as suas vestes, ela é lavada. Agora, a segunda fase da noiva é a noiva fria no seu relacionamento. Infelizmente, nós temos visto muitas coisas acontecendo no seio da igreja, que se diz igreja. E isso traz uma tristeza ao coração do noivo. Então, a noiva, que é a igreja, essa igreja poderosa, essa igreja de Atos, essa igreja que se doavam, que davam um pelo outro, que quem tinha necessidade ia na igreja e era resolvido com a ajuda dos irmãos. Os irmãos que tinham muito ajudavam os que não tinham menos. Aí vivia essa coinonia, vivia essa relação de dar e receber, tudo por amor de quem? Do noivo. Ela se esfria. Ela começa a ser ensimesmada. Ela começa a pensar nela mesma e não naquele que morreu por ela. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Eu peço que você volte ao primeiro amor. Olha que Jesus fala. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Para quem Jesus está falando? Para a igreja. O que a igreja fez agora? Ela deixou o primeiro amor. Que amor é esse? Qual é o primeiro amor? Esse amor do coração, que um é do coração de todos. Quando eu não tenho mais um coração doador, um coração de me dar, de me entregar, de relacionar com meu irmão, o meu coração, ela se afastou de Deus. E eu deixei o quê? As primeiras coisas. Eu deixei o quê? O primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor não é marcado por dinheiro. O primeiro amor não é marcado por ganância. O primeiro amor não é marcado por quem é maior, quem é menor. O primeiro amor, ele é marcado somente pela glória. Ele é marcado porque eu estou aqui, estou feliz que eu estou com você. Isto é o primeiro amor. O primeiro amor não é eu que eu tenho que exaltar. O primeiro amor é eu querer fazer tudo pelo meu amado. E o primeiro amor é o amor da inocência. É o amor forte e verdadeiro. Esse é a característica do primeiro amor. Tem pessoas que se convertem no começo, é uma bênção.
Você conversa com ele, está chorando, está ali feliz, está querendo mais de Deus, está querendo buscar Deus. Passa um tempo, ele já pensa que conhece a Bíblia mais do que todo mundo. Ele pensa que sabe mais coisas do que todo mundo. Ele começa a não ter mais esse momento de querer estar junto orando, de querer estar junto se alegrando. Eu falei para Paulo aí, né? Faz o almoço aí, compra uma carne, vamos ficar aqui o dia inteiro, porque eu gosto disso, eu quero ficar aqui o dia inteiro, quero estar nesse evento o dia inteiro. Por quê? Porque, irmão, nós vamos falar da noiva e do noivo, e eu não posso ficar de fora disso. E nem você pode ficar de fora, amém? Glória a Deus. Não podemos ficar de fora desse mover que Deus está trazendo sobre a igreja. Glória a Deus que não trouxe por mim, está trazendo pelas irmãs. E eu estou pregando sobre isso porque eu entendo o que Deus quer fazer. Então eu estou introduzindo já, mas não foi eu que comecei, foi elas. Isso é o primeiro amor. É querer se relacionar, estar ali firme, um com o outro. Agora, o que aconteceu com a igreja? Eu vejo a igreja de troca de favores hoje. É a noiva que cobra do noivo. Já viu aquela noiva que fala assim, pro noivo assim, você tem que me dar, você tem que fazer? Porque eu vejo hoje, irmãos, muitas pessoas falando, cobra de Deus, Deus tem que dar, Deus tem que fazer, porque você é igreja. Eu já vi essas pregações, eu já fui em lugares que eu vi essa pregação, fiquei estarrecido, fiquei triste demais. Eu sei que Ele pode dar. Ele diz assim, está escrito aqui, está escrito, se tu falou tem que fazer. Mas também está escrito também que eu tenho que me apaixonar cada dia mais, também está escrito que eu tenho que me santificar, também está escrito que eu tenho que me humilhar, também está escrito que eu tenho que esperar no Senhor. Davi disse, esperei com paciência no Senhor. Eu tenho que esperar no Senhor, eu tenho que aguardar no Senhor. Mas o que eu vejo hoje, é a igreja que está aí, sem intimidade, e inventa meios e modos, para atrair, não o coração do amado, mas para atrair dinheiro de fiéis. Quando a igreja começar a pensar em atrair dinheiro de fiéis, ela perdeu o primeiro amor. Porque a igreja não é comprada, a amada não pode ser comprada, a igreja não é coisa de ouro, não é coisa de prata, a igreja é intimidade, a igreja é relacionamento. A noiva ela tem que se apaixonar por noivo todo dia, o coração da noiva tem que arder pelo amado. O que eu vou passar agora é o que está acontecendo. O que eu vou passar agora você pode buscar amanhã, hoje mesmo no YouTube. Eu ia passar vídeo e ia escandalizar muito. Como está a igreja? Como está a igreja fria em seu relacionamento? Passa para mim. No vídeo, a unção da lama. A igreja agora tem que ter a unção da lama. São pessoas que vão para lá e molham o corpo de lama. Para quê? Tem que levar algo novo no culto à noite. Tem que ter uma campanha nova. E é corrente disso, é corrente daquilo. É expulsa demônio disso, expulsa demônio daquilo. É tanta corrente, é tanta campanha, é tanta coisa, e tem que buscar, tem que tirar, tem que buscar algo novo. Quando eu comecei no Evangelho, eu falei, meu Deus, está todo mundo fazendo essas coisas, o que eu vou fazer? Eu ficava preocupado em buscar essas coisas, campanha, eu tenho que pegar essa coisa e passar nos outros, e fazer isso, aquilo, outro. Hoje eu só busco a presença de Deus. Eu só preciso da palavra, para essa igreja chegar a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, só preciso disso só. Mas, eu vi lá o pessoal, eles falam de uma maneira... Esta é a lama ungida, nós estamos aqui agora tocando essa lama, e a lama da sua vida vai sair e tal. Um malabarismo tão terrível. Não se fala mais o Wilson do Espírito Santo. Não se fala mais de arrebatamento na igreja. Não fazem mais isso que nós fizemos domingo passado. Vamos dobrar o joelho e vamos orar. Não, agora é tudo mecânico. A igreja perdeu essa paixão. Vai ter dias, irmão, nós vamos vir aqui, não vai ter pregação, nós vamos só chorar. Só isso. E eu não estou preocupado. Eu queria levantar domingo aqui, eu falei, meu Deus, tem a ceia para dar, que coisa que eu estou fazendo, coisa feia. Aí o Espírito Santo falou assim, pode ficar aí. Pode ficar aí. Imagina pastor caindo. Mas vai acontecer isso, irmãos, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso disso para ser feliz. Só preciso da presença do meu amado, só isso só. Pode passar. A unção do cachorro. Isso é vídeo. Coleira. Não sei se você está conseguindo ver direito. Pode buscar vídeo. Aí a pessoa está lá.
E a outra falou assim, Deus pediu para mim uivar e para me latir, eu vou latir, vou uivar. Au! O que é isso? O que é isso? Isso é igreja fria. Isso é igreja que está se afastando do amado. Quando eu tenho o meu amado, eu só quero estar com ele. Eu só quero sentar aqui e chorar com ele. Todo mundo pode ir embora. Eu quero ficar com ele. Eu quero estar com ele. Quantas noites eu passei aqui, ó. Noite inteira aqui. Eu e Deus. Nesse lugar. Não era tão bonito assim não, viu, irmãos? Os antigos sabem. Ficava aqui. Eu tenho que voltar a esse tempo de ficar aqui. Tenho que voltar a estar mais com Deus. Tenho que voltar a me apaixonar mais e mais por Deus. Pode passar a terceira unção. A unção da churrasqueira. Quem já viu? Levanta a mão. Lá, ó. Compartilha no Facebook amanhã. Irmãos colocaram uma churrasqueira e quem ia lá recebia o fogo da churrasqueira e ficava... E caía. Eu falei, meu Deus, se cair para frente vai morrer aqui. Isso é que a igreja está vivendo hoje. Isso é que os pastores, os obreiros têm a oferecer. É lama. É você sair igual cachorro. É a unção do cachorro. É a unção do búfalo, sair dando um chifre. A quarta unção, pode passar. Isso é vassoura, viu, irmã? Carmen. Karen. Vassoura. Tem mais foto lá, viu? Eles pegam aqui, tudo isso aqui leva para o monte. E olha no monte em volta das vassouras, igual índio. Depois leva para a igreja. Leva para a igreja. Para você varrer e expulsar o demônio. Eu vi no rádio essa semana aí. Você vai receber o óleo da unção para dominar demônios. Cuidado, irmãos. Cuidado com essa igreja fria. Não é assim as coisas. Você só precisa de uma coisa para expulsar demônio. Só precisa de uma coisa para varrer as tranqueiras da sua vida. Só precisa de uma coisa para tirar a lama da sua vida. Você só precisa de uma coisa para receber o fogo de Deus. Você precisa estar perto do seu amado. Só isso. Só precisa de um atestado. Você é noiva. E tem lá no céu lá um cartório. E esse cartório tem um casamento, e nesse casamento está o seu nome e o nome dele. E com o nome dele, você que é noiva, tem autoridade para expulsar serpentes e escorpiões, para curar toda a sorte de enfermidades. E se você comer alguma coisa envenenada, não te fará mal nenhum. Aleluia! Eu só preciso do meu amado. Eu só preciso de relacionamento. Mas o que aconteceu com a igreja? A igreja se esfriou. E por se esfriar, todo domingo, toda semana tem que ter um negócio diferente. Tem que ter um atrativo diferente. Eu já vi até culto que teve mágica. Tem que trazer um mágico. Está lá. Fizer até mágica em um certo momento da igreja. Por quê? A igreja, ela agora está fria nos seus relacionamentos. Por que ela está fria? Porque ela deixou o primeiro amor. Qual era o primeiro amor? Estar junto. Qual é o primeiro amor? Coração incendiado. Coração incendiado. Sabe qual é a diferença de um culto apaixonado e um culto desses níveis aí? Nesses níveis de culto, a alegria deles, de muito deles, desculpe de quem fez isso aqui, a alegria de muito é ir com a rosa para casa. É a rosa santa, é a rosa da unção, é a rosa da rosa. Ou você levar o sabonete, para você tomar um banho e tirar toda a urucubaca, toda a ziquezira. Ele sai assim, sai todo mundo. Você viu que coisa maravilhosa? Você viu lá? E olha, essa é a rosa que eu vou colocar lá. Ou então é o trigo. O trigo da prosperidade. Você coloca o trigo lá, e esse trigo você coloca dentro da Bíblia e tal, e tal, e tal. E traz todo mundo com um negócio assim, uma vela, com alguma coisa e tal. Sabe qual é a diferença de uma igreja apaixonada? É quando todo mundo sai com os olhos lacrimejando, chorando. Aí fala assim, o que deram na sua igreja?
Não deram nada, foi eu que dei. O que você deu? O meu coração, mais uma vez, para o meu amado. Porque eu sou do meu amado e ele é meu. E ninguém pode tirar isso. Terceira fase da noiva, a noiva rebelde. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Qual é a noiva rebelde? A noiva rebelde é a igreja que deixou Jesus para o lado de fora. Como assim, pastor? Eu não quero ser pejorativo. Eu não quero ser um pastor que fique falando. Eu faço coisas boas também. Eu falei esses dias aí de um pastor que foi preso e ele cresceu bastante. Não tenho nenhum problema com isso. Mas a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Quando a noiva se rebela, ela recusa receber o seu amado em sua casa. Ela recusa ser cortejada e amada, pois ela se sente autossuficiente. Ela pensa que pode viver sozinha. Ela pensa que já cresceu o suficiente para não precisar da proteção e nem do amor do seu amado, do seu noivo. A noiva que não está disposta a viver um relacionamento íntimo e verdadeiro com o seu noivo, é a noiva que se tornou reclusa e se tornou ensimesmada. Eu quero só falar do amado, eu quero só falar do noivo. É só isso que me importa aqui para mim e para você. Amém, glória a Deus? Agora, eis que estou à porta e bato. Se você passar na igreja rebelde, a igreja agora tem donos. Os ministérios têm que provar que aquele ministério é aquele ministério e não é outro. Isso é uma rebeldia. Ou seja, só vive por eles, só anda com eles. E não tem comunhão com mais ninguém. Um dia eu peguei, fiz um café de pastor aqui, fui chamar alguns pastores. Poucos vieram. E eu vou. Poucos vieram. Aí eu fui em algumas igrejas. Essas igrejas conhecidas aí como igrejas da mídia. Chamei uma pessoa, ela falou assim: tá bom, desconversou, mas não foi. Aí eu fui para outra lá e falei: vamos lá na igreja lá? Não, depois a gente conversa. Em Ferraz também fiz a mesma coisa. Fui chamar para orar junto. Os pastores falaram assim: nós só oramos por nossa denominação. Eu era tesoureiro do conselho de pastor aqui. Nós fizemos a marcha para Jesus aqui. Fizemos vigília para essa cidade. Mas tem igrejas que eles não estão juntas. Elas não podem, nem podem em reunião. Essa é uma igreja rebelde. Não pode ir em reunião de pastor, não pode estar pastor junto, porque é uma igreja rebelde. Agora, como que eles se manifestam? É uma disputa de igreja com igreja, com igreja, com igreja, e não estão juntos para nada. O que eles fazem para se exclusar, para estarem apáticos e falar: pode vir para essa, que só esta é a igreja que leva para o céu. Eu quero que você entenda uma coisa: qualquer igreja que prega Jesus Cristo pode levar para o céu. Nós não somos exclusivos, não. E nós não somos melhores que ninguém. Mas tem igreja aí que, a primeira coisa, eis que estou à porta, porque Jesus está lá de fora. E quem é que está lá de fora, barrando a entrada? A foto de pastores. Tem a foto do pastor com a pastora lá. Aí a outra tem a foto do outro pastor, porque é da outra denominação. Aí na outra tem a foto do outro pastor. E aí os pastores começaram a colocar a foto deles lá de fora. E quem está lá de fora? Jesus, porque a foto está lá. Porque essa é a igreja do bispo tal. Porque essa é a igreja do apóstolo tal. Essa é a igreja rebelde. Para que colocar foto de pastor? A única coisa que pode colocar aí ou é a placa da igreja ou o nome de Jesus lá fora. Nessa até a igreja católica está melhor que a gente. Coloque a cruz. Coloque a cruz lá de fora. Eles têm que colocar a cruz para falar quem é que está naquela igreja. É o que morreu por ela. É o que morreu. Como diz o pastor Luiz, o dia que colocar a foto minha aí fora, joga pedra. Colocar minha foto nesse negócio aí, pode jogar pedra. O Wagner esse dia queria colocar a foto dele. A minha esposa falou assim: tanto você falar de um, sua mão ficou igual. Então, queridos, o que está nas faixas dessa igreja? É Jesus? Não. É o homem. Quem é o homem? É o dono. E vai um outro lá querer pregar.
Vai um outro lá querer fazer alguma coisa. Em muitos lugares o Senhor está lá de fora batendo. E saiba de uma coisa, pode ser a igreja que for, pode ser a denominação que for, rica, pobre, cheia, vazia, Jesus quer entrar nela. E Jesus, em muitos estados lá de fora, ele fica lá do lado de fora. Todo mundo entra e não reconhece que Jesus está na porta. Sai e não reconhece. Prega-se sobre libertação, sobre cura, prega-se sobre corrente, prega-se sobre óleo santo, sobre óleo ungido, prega-se sobre rosa, sabonete, mas pouco prega-se sobre Jesus. A igreja tem que falar de Jesus. A igreja tem que viver Jesus. A igreja tem que amar Jesus. A igreja tem que ter o cheiro de Jesus. Quarta fase da noiva é a face da noiva. É o momento quando a igreja, que é a noiva, ela quer mostrar agora a sua face. Gênesis capítulo 24, se você quiser abrir lá, versículo 60. E abençoaram a Rebeca, Gênesis 24, 60. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre o camelo e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem, do poço de Berlaai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saía a orar no campo. O que Isaque fez? Orar no campo. Quando ele estava orando, que apareceu? Quem não é casado aí? Levanta a mão. Quem não é casado? Orar no campo. Quem aparece? A Rebeca. Não olha não para você ver. Aí vem a Rebeca. Versículo 65. Perdão, versículo 64. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e desceu do camelo, e disse ao servo: quem é o homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então, tomou ela o véu e cobriu-se. Presta atenção aqui. Ela vinha de uma família também abastada. Ela tinha suas servientes, suas servas. Ela estava indo, e a Bíblia diz, como eu li, no versículo 61, ela estava com as suas moças. Ela estava vindo para conhecer o noivo, e o noivo nem sabia de nada ainda. Aí de repente, ela estava ali, e por estar naquele ambiente, ela estava quase comprometida. Ao ver o noivo, o que ela fez? Cobriu com o seu véu. Cobriu com o seu véu. Os gregos e os judeus, eles tinham o costume de usar o véu. O véu era a cobertura e a proteção da noiva. Quando ela ficou sabendo que o noivo estava ali, primeira coisa, ela cobriu. Ela cobriu a sua identidade, ela cobriu a sua face. E quase todo mundo sabe dessa história, do amor dos dois. Agora, entenda uma coisa, para os judeus e para os gregos, só quem poderia descobrir o véu da noiva é o noivo. Só quem poderia ver a face da noiva era o noivo. Então quando ela viu, é claro que o servo foi lá, e ele viu ela quando ela não era ainda noiva. Conversou com ela pessoalmente, com o pai de Rebeca, aí ela veio com as suas servas, e ali, ela está no meio de uma proteção daquelas mulheres. Quando ela veio de longe, aqui diz que ela perguntou, eu acho que alguém foi perguntar, é aquele que é o meu noivo? Ela cobriu o seu rosto. Para quê? Para se guardar. E só o noivo pode, ou poderia ver a face da noiva. Em Êxodo capítulo 26, versículo 30, diz assim, Êxodo 26, 30, então levantarás o tabernáculo, conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul e púrpura, e carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se farás, e
colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertura de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos será separação entre o santuário e o santíssimo lugar. E porás a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, e do lado do tabernáculo para o sul, mas as mesas porás do lado norte. O véu era uma indumentária que era usada no tabernáculo. O véu era o que separava o santíssimo lugar do santo lugar. O véu era a separação. Quem estava no santíssimo? O Senhor. O Senhor estava no santíssimo. E quem ficava lá de fora? A noiva, Israel, a igreja. Não poderia entrar nem ter contato. Só quem poderia fazer isso era o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote poderia entrar no santíssimo lugar, representando o padrinho da noiva, representando o pai da noiva. Nem o noivo via a noiva, e nem a noiva via o noivo, separado pelo o véu. Quando a noiva tirava o véu, era sinal de rebeldia. Nós vemos o véu da prostituição, que a nora de Judá colocou para prostituir com ele também. Eu não tenho tempo de falar sobre isso. O véu da prostituição. Ela se cobriu e ela, porque o marido dela morreu, e ela tinha que casar com o irmão mais novo do filho de Judá, e o irmão mais novo cresceu, Judá se esqueceu da sua nora, ela colocou um véu, e Judá pensou que ela era uma prostituta e coabitou com ela. Mas voltando aqui para essa passagem do tabernáculo, o santíssimo lugar é a igreja. O santíssimo lugar é onde Deus habita. O santíssimo lugar é a igreja. No meio tinha o véu. Agora, o véu mostrava a maneira de aproximação do homem pecador para o santo e glorioso Deus. Essa aproximação era somente feita através do sangue. Só tinha que derramar sangue. Alguém tinha que derramar o seu sangue para entrar naquele lugar. O sacerdote derramava de um animal. Mas a Bíblia diz, em Hebreus 10, 19: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Fala para o seu irmão, Cristo é a entrada. Quando a noiva tira o véu, ela estava se desfazendo do seu noivado. Quando a noiva tirava o véu, ela estava falando, eu não preciso do noivo. Eu não preciso dele. Mas, igual eu falei, eis que tua porta te bate. Se tu é uma pessoa interessada por você nessa noite, se tu é uma pessoa apaixonada por você essa noite, mais do que a sua mãe, mais do que o seu pai, mais do que o seu esposo, mais do que a sua esposa, essa pessoa é Jesus Cristo. É Ele que quer te ver. Ele quer ver a sua face. Ele quer descortinar o seu rosto. É Ele. Pode passar a quinta face. Não esqueça do véu. Eu vou continuar nele. O noivo ama a noiva. Mesmo sendo a noiva, muitas vezes apática, muitas vezes desinteressada, muitas vezes não correspondendo a esse relacionamento, Jesus amou e ama ela. Porque, como eu li no começo, porque Ele a si mesmo se entregou para torná-la sem mancha, sem mácula, sem ruga, noiva gloriosa e santificada. Esse é o objetivo do noivo. É por isso que Ele chora, é por isso que ele morreu na cruz, é por isso que Ele pagou tudo que Ele pagou, por isso que Ele fez tudo que Ele fez. Mas uma coisa é certa, eu quero que você entenda uma coisa: a noiva pode ter todos os defeitos,
Mas Jesus ama a noiva. Ele ama a igreja. Tiago, capítulo 4, versículo 5 diz assim: ou cuidais vós em vão, diz a Escritura, o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Oséias diz: Deus tem ciúmes. Tiago diz que o Espírito que está em você, que é a noiva, tem ciúmes. Esse é o Espírito de Cristo que está na igreja. Sabia que Deus tem ciúmes de você? Sabia que Jesus tem ciúmes de você? Esse é o amor que Ele nos ama. Por isso que Ele se entregou para morrer por nós. Mas acontece que nesse amor, que nesse relacionamento, com todas essas falhas, João capítulo 14, versículo 2 e 3, Jesus fala assim: eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar para nós. Igreja, noiva, eu vou preparar uma casa para nós. Olha o amor de Jesus, olha o amor do noivo, que Ele diz assim, ó: e eu vou voltar, e vou te buscar. Você com defeito, você que me deixa do lado de fora do seu relacionamento, você que não fala mais meu nome, você que se esquece de mim. Tem dia de namorado, um dá presente para o outro. Tem dia de pai e mãe, um dá presente para o outro em amor. Mas todo dia é dia de Jesus. Todo dia eu tenho que agradar a Ele. Mas Jesus, Ele foi preparar um lugar para ficar conosco para sempre. Cantares capítulo 2, versículo 8 diz assim: é a voz do meu amado, eis que vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Olha como Jesus vai vir te buscar. Ele vai vir saltando sobre os montes, Ele vai vir pulando sobre os outeiros, para buscar quem? A noiva. Levanta sua mão para cima, fala assim: eis aqui Jesus, a sua noiva. Ele vai vir te buscar. Sabe por quê? Você está com véu. Amém? Como você está? E Ele quer ver o seu rosto. Ele quer ver o seu rosto. Ele quer ver o seu rosto. A Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo, agora esqueci, daqui a pouco eu lembro, que quando eu falei que o véu é o símbolo, que o véu é a cobertura, que o véu é a proteção, só quem pode tirar o véu, quem é? Quem pode tirar o véu da igreja? Pelo novo e vivo caminho, diz o livro de Hebreus capítulo 10. O seu amado agora está numa cruz pendurado. Todo mundo está escarnecendo dele. Ele está lá por causa de você. Ele está lá porque Ele te ama. Ele está lá porque Ele quer pagar um preço. Sabia que para casar precisava pagar um preço de um dote? Mas sabia que esse preço, essa noiva é tão preciosa, essa noiva é tão imaculada, essa noiva é tão cheia de graça para esse amado, para esse noivo, que o preço é muito grande, que o preço é muito caro. E qual era o preço para poder se relacionar com a noiva? Olha só quem você é. Olha só, para tirar o seu véu, o que ele teve que fazer. E agora ele está lá na cruz do Calvário. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu e Deus meu, por que me desamparastes? Em tua mão entrego o meu espírito. Ele morreu. Nesse momento ele pega a sua mão e abre o véu da noiva. E o véu é rasgado de cima a baixo. Deixa eu ver tua face agora, porque eu me dei por você, e agora eu quero ver a sua face. Esse é o véu do tabernáculo, que foi rasgado por amor de você. Esse é o momento que o noivo mostra a quem ele é, e esse é o momento que a noiva mostra a sua face. Essa é a face da noiva. Capítulo 18 de Apocalipse.
19, versículo 5. E saiu uma voz do trono, que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muita água, e como a voz de grandes trovões, dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijem-se e alegremo-nos, e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. E disse: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Agora, a noiva já se ataviou. O véu já foi rasgado da noiva. Jesus já viu a face da noiva. Agora ele está no Pai, preparando o lugar. E agora chega o momento, irmãos, da igreja. Em Apocalipse, versículo 7. Alegremos-nos e exultemos-nos. Demos glória, porque são chegados as bodas do Cordeiro. A sua esposa já se preparou. Como você está se preparando para aquele dia? Como você está se vestindo? Como você está se preparando? Ele está te esperando. Ele rasgou o véu para ver a tua face. Ele rasgou o véu para você se mostrar a Ele. Eu quero só terminar dizendo, no versículo 19 ainda, versículo 11: e vi do céu aberto, e eis que o cavalo branco, o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha o nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram o exército que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro, e a sua boca saía uma aguda espada que para ferir as nações, e ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, e o furor da sua ira do Deus Todo-Poderoso. E a sua veste e na sua coxa está escrito o nome dele: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por que isso? Porque bem-aventurado é aquele que tem o seu nome escrito no livro do Cordeiro, que não se contaminou com as práticas do mundo, que não deixou o seu amado por fora, mas ele vem sobre você, saltando pelos montes. Eu quero que você fique de pé agora. O seu noivo tem ciúme de você. Por isso que ele deixou o Espírito Santo para tomar conta de você. Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória, paguei os pecados em teu lugar, verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter
Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse, pelo teu amor. Deixei o meu lar e minha paz, deixei minha glória por ti, paguei os pecados em teu lugar, verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse, pelo teu amor. Essa canção é do ministério Anseio Ardente. Foi com essa música que Deus me visitou em meu apartamento em Ferraz. Foi com essa música que o meu apartamento estremeceu. Foi a música que eu ouvi quando eu voltei do encontro. O seu amado, ele passou por tudo isso só para rasgar o véu, só para você ter acesso a ele e ele te ver. Quando ele gritou, consumado está, ele te descortinou para esse relacionamento. E ele faria de novo, só para ter o teu amor, só para ter o seu coração, só para ter o seu desejo ardente. Ele deixou o lar do pai dele, ele deixou um trono de glória, ele deixou tanta coisa linda, porque ele te viu caída, te viu com vestes sujas, como diz Ezequiel, te viu sendo rejeitada, mas ele falou: eu quero ela para mim. E te vestiu com vestes novas, com vestes de dança, com vestes de noiva. Você está vestida com veste de noiva. E colocou na sua cabeça diademas, colocou no seu pé uma veste, um sapato muito bonito. Assim como aquele filho voltou para a casa do pai e colocou vestes novas, sapatos novos, anel no seu dedo. O que ele quer? Só o teu amor, só o teu coração, só a sua entrega, que você realmente seja noiva. Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória por ti, paguei os pecados em teu lugar, verti o meu sangue pra te salvar. Foi isso que ele fez por você. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse, pelo teu amor. Oh, amada
sofreria de novo naquela dor, só pra ter o teu coração. Amada minha, morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Rebeca perguntou: quem é aquele? Eliezer disse: é o teu Senhor. Rebeca colocou o véu e correu. Isaac falou: quem é esta? E aí Eliezer falou: essa é a tua noiva. Ele falou: vem aqui. Ele levantou o seu véu, introduziu-a na casa da sua mãe e o amou. E amou ela. Jesus disse: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Consumado está. As pedras se quebraram, os mortos saíram da tumba, o véu se rasgou. Jesus viu a face da noiva e disse: consumado está. Eu me alegro agora, Pai, pela minha morte, porque eu vi a face da minha amada. O véu se rasgou, meu amado. Igreja, noivo, o véu se rasgou. E Jesus viu a tua face. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A morte não pôde retê-lo. Por que a morte não pôde retê-lo? Morte, me deixa, porque eu tenho um casamento. Morte, me deixa, porque eu tenho uma noiva, e a minha noiva não pode ficar viúva. E ele recitou, porque ele viu a face da noiva, porque o véu se rasgou. Oh, recalabaxeira e alabalaia. Oh, que amor é esse? Que amor é esse, igreja? Ele te ama. Você é a noiva e ele é o noivo. Ele está num cavalo branco te esperando, e ele vai vir te buscar. Ele deixou o Espírito Santo para te tomar conta de você, para te proteger, porque tem ciúmes de você. O Espírito Santo que habita em você, é ele que fala quando você está errado, quando você está errada, porque você tem um compromisso, e ele te aguarda. E o Espírito é que te guarda. É o Espírito que te guarda. Sabia que o Espírito de Deus tem ciúmes? Sabia que o Espírito tem ciúmes? O que você está fazendo com o seu relacionamento? Ele está à porta e bate. Abra, amada minha. Abra, pomba minha, imaculada minha. Abra. O meu cabelo está molhado com gotas de orvalho, mas eu vim só para te ver. Eu vim só para te ver, amada. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, Abba. Mostra-me tua face. Mostra-me teu rosto. Diga isso para ele. És tudo para mim. Assim você mostrará a sua face. Diga. Você tem dono, você pertence a ele. Diga que ele é tudo para você.
Você tem dono. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto de que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba. Essa semana, quando você estiver com a sua intimidade orando, louvando, Deus ele vai ir até você. Ele vai abrir o teu véu. E alguns vão sentir o fôlego de Jesus na face. Alguns vão sentir o fôlego de Jesus na face. Ele vai abrir o teu véu. Você pode ter pecado, você pode estar com falhas, você pode estar com mancha e ruga, mas Ele vai te aperfeiçoar. Porque a Bíblia diz que Ele se entregou. Estás mais perto. Ele se entregou por você. Que a canção em meus lábios. Estás mais perto. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém sem defeito. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo possa estar com você, não somente hoje, mas para todo sempre. Vá na paz do Senhor.